Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É neste canal que estamos compartilhando conteúdos de grande relevância. Nesta ocasião, desejo compartilhar mais uma temática contemporânea que é transtorno de ansiedade generalizada, bem conhecida como TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Você já ouviu falar deste transtorno? Provavelmente sim. O Brasil, aqui na América do Sul, está no auge, no ranking de países com transtorno de ansiedade generalizada. Vamos ver hoje este assunto com mais profundidade. Eu me chamo Erlan Charles, sou mestre em psicanálise, neuropsicanalista, terapeuta cristã, terapeuta de casais, palestrante, teólogo, psicanalista didático. Estou mestrando em teologia e doutorando em psicanálise. Para algumas pessoas que ainda não conhecem, eu sou autor do e-book sobre o alicerce do casamento saudável, ou saúde física, mental e sexual, o alicerce de um casamento pleno e perfeito. É um e-book, um valor bem simbólico, caso você tenha interesse. Você pode entrar em contato por este número que encontra-se aqui na tela. A minha missão é ajudar pessoas a encontrarem equilíbrio emocional, curar o interior e significar as suas relações pessoais e espirituais. Então, a nossa missão dentro da saúde mental é esta. Tem uma frase aqui bem interessante: transformar a dor em caminho de cura é possível e começa com o primeiro passo. Observe, transformar a dor em caminho de cura é possível e começa com o primeiro passo, que é através da psicoterapia. Vamos juntos meditar. Temos aqui o nosso Instagram, @ErlanCharles. Vai lá, nos segue, compartilhe. Vamos juntos. O nosso conteúdo para hoje dá-se-á em 5 pontos. Primeiro, definição. O que significa transtorno de ansiedade generalizada? 2, sintomas. Quais são os sintomas deste transtorno? 3, fatores de risco. Em quarto e em penúltimo lugar, diagnóstico e, por fim, o tratamento. Em nossa introdução, temos a seguinte frase ou texto: viver com uma dose de ansiedade é parte natural da experiência humana. Todos nós, em algum momento, sentimos preocupação diante de desafios, decisões ou mudanças. Mas quando essa ansiedade se torna constante, desproporcional e interfere na rotina diária, é sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Devemos distinguir, diferenciar ansiedade de transtorno de ansiedade. A ansiedade, no sentido biológico, no campo da normalidade,
é saudável e todo ser humano tem. Todavia, quando há uma ansiedade exacerbada, que nós chamamos de transtorno, está transtornando, está roubando a qualidade de vida do indivíduo, aí está a patologia. É uma ansiedade patológica, é uma ansiedade prejudicial. E o Brasil está no ranking dentre os países aqui na América do Sul. Então, esta temática, espero que você compartilhe com outras pessoas. E nós vamos analisar ponto a ponto. Observe que o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, é uma condição emocional marcada por preocupações excessivas e persistentes, que muitas vezes surgem sem causa clara. Pessoas com o transtorno de ansiedade generalizada vivem em estado de alerta, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Algo iminente, prestes a acontecer, constantemente está em torno desta pessoa, mesmo quando tudo está aparentemente bem. Note a diferença entre ansiedade e transtorno. A ansiedade todos nós temos. Por exemplo, uma ansiedade por fazer uma prova, em seguida a ansiedade em ver o resultado. É no campo da normalidade. Quando esta ansiedade ela é contínua, ela é perene, ela é persistente, e ela está roubando a minha qualidade de vida, o meu apetite, o meu sono, a minha paciência, a minha vida no cotidiano, no dia a dia, isto é patológico. Tá certo? Pois bem, o que é a TAG, ou o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada? Como já dissemos, temos aqui uma definição sucinta, todavia bem evidente e clara. Então, é um transtorno caracterizado por preocupações excessivas e persistentes que ocorrem na maioria dos dias, por no mínimo 6 meses. Note que o DSM, que é o Manual do Diagnóstico de Transtornos Mentais, trabalha acerca da duração dos transtornos dentro do seu critério. Então, se persiste por dias, por semanas ou meses, é um alerta e precisa ser tratado. A ansiedade não é ligada a uma situação específica, mas é difusa, constante e difícil de controlar. Então, aqui é uma definição. 2. Quais são os sintomas? Já vimos a definição de transtorno de ansiedade generalizada. Agora, quais são os sintomas mais comuns? Preocupações constantes. A pessoa vive constantemente preocupada e é uma preocupação exacerbada, excessiva. Sensação de que algo ruim vai acontecer. O pensamento acelerado, aquela sensação que algo de ruim há de suceder, de acontecer. Dificuldade em relaxar. A pessoa vive tensa. E aqui está interligado com outro ponto, que é a tensão muscular. Cansaço, constantemente cansado.
nenhum tipo de atividade e está cansada, está cansado. Irritabilidade, está constantemente irritado. Dificuldade de concentração. A sua capacidade cognitiva, ela está sendo afetada. Então, haverá uma dificuldade de concentração, alterações no sono, né? A insônia, de sintomas físicos como sudorese, constantemente suando, transpirando, palpitações no coração, tremores, náuseas. Então, observe que o transtorno de ansiedade atinge, afeta, quer seja o soma, o corpo, como também a parte emocional, a parte cognitiva, e ou seja, o ser humano, por ser um ser holístico, por ser um ser biopsicossocioespiritual, atinge o seu ser por completo. O apetite, pensamentos, comportamentos. Observe estes sintomas e se eles estão perdurando por dias, semanas ou meses. Aqui estão alguns sintomas. Ok? Terceiro ponto: fatores de risco. Histórico familiar. Se há na sua família histórico de transtorno de ansiedade é um fator de risco. É importante recorrer apressadamente, procurar ser tratado por um profissional. Outro fator de risco, estresse crônicos ou traumas emocionais. Então, estresse. O Brasil, outro dado de suma importância, é que o Brasil também está dentre os países aqui na América do Sul como o país mais estressante. Os brasileiros são bem estressantes. Então, é um fator, esse estresse crônico é um fator de risco para a ansiedade. Traumas emocionais. O trauma são feridas na alma, feridas no seu interior, lá da sua infância, que estão lhe prejudicando, porque como psicanalista, nós olhamos para uma das instâncias intrapsíquicas, que é o inconsciente. E o trauma do ser humano está exatamente no inconsciente, está lá armazenado. Ainda que o trauma tenha ocorrido na sua idade de 6, 5, 7 anos, hoje ele pode estar refletindo. Porque o trauma, que é uma ferida dolorosa na vida do ser humano, estando lá no inconsciente, hora ou outra ele vai vir à tona e vai vir transformado de sintomas. E dentre os sintomas, a ansiedade. Ok? Problemas de saúde crônicos também são fatores de risco. Abuso de substâncias, pessoas adictas, pessoas que são viciadas em substâncias psicoativas, o álcool e outras drogas, quer sejam lícitas ou ilícitas. Disfunções na regulação dos neurotransmissores, como serotonina, GABA e outros, porque nós, como seres humanos complexos, nós temos os neurotransmissores. Dentro da neuroquímica, nós estudamos isto. Então, há uma disfunção, em vez de estar regulado,
corretamente trabalhando os neurotransmissores, agora está desequilibrados, em disfunções. Então, é outro fator de risco. Então, dentro deste ponto 3, alguns fatores aqui de suma importância. Em quarto lugar, diagnóstico. Ele é clínico, feito por profissionais de saúde mental, com base nos critérios do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, requer que os sintomas, aqueles sintomas e outros que já vimos, eles estejam presentes por pelo menos 6 meses, interferindo na rotina do indivíduo, na rotina da pessoa. Então, aqui está um ponto de suma importância. Os sintomas precisam perdurar e a pessoa precisa recorrer a um profissional. A um profissional. Vamos para o nosso último ponto. TAG não é nervosismo ou preocupação normal. O transtorno de ansiedade generalizada, ela não é entre aspas, nervosismo ou uma, entre aspas, preocupação normal. Não. A diferença está na intensidade, na durabilidade e o impacto funcional no ser humano que causa. Então, a pessoa acometida, ela sabe que está se preocupando demais, mas não consegue controlar. Então, a crise de ansiedade, por exemplo, ela dura momentos que para a pessoa é angustiante, é uma aflição terrível. E quando alguém desconhece do fato, ignora, julga, e isso é terrível. O transtorno de ansiedade generalizada precisa ser tratada. Precisa ser tratada. Vamos concluir? Em quinto e último lugar, o tratamento. Já vimos o que significa o transtorno de ansiedade generalizada, já vimos os sintomas, o diagnóstico precisa recorrer ao profissional. E quando é diagnosticado, vem agora o tratamento. Temos aqui 3 pontos de suma importância. O primeiro, a psicoterapia. A psicoterapia, ela abrange as terapias em geral. Então, a psicanálise, por exemplo, ela pode ajudar a compreender os conflitos inconscientes que alimentam a ansiedade. Qual a raiz? Qual a causa desta ansiedade? E fazendo aqui uso de uma analogia, o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista, eles são comparados, e aqui eu uso uma analogia, faço aqui uma comparação. Suponhamos que você trouxesse uma planta para o psiquiatra. Ele é médico com especialização em psiquiatria. Ele vai analisar aquela planta, ele vai olhar que as plantas estão murchas, secas, caindo, e ele vai perguntar quanto tempo está, se você coloca ou não água devida, mas ele não vai demorar muito ali. Ele vai prescrever medicação. Ele vai prescrever, ele vai colocar a duração e a dosagem correta para que você tome, que no caso é a planta. O psicólogo, você levando para o psicólogo, ele vai analisar o exterior, que é comparado ao comportamento.
o consciente, que é a psicologia. Ele vai olhar, vai analisar a planta, vai olhar se ela está seca e vai usar algumas técnicas. Por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é muito eficaz, vai trabalhar com técnicas, atividades para mudar o pensar, o comportamento, etc. Então, a planta sendo comparada àquela pessoa, será que ela está tomando muito sol? Será que ela está absorvendo muita água? Então, vai mudar certos comportamentos. Todavia, o psicanalista, ele não pode prescrever medicação, pois não é médico. Ele não vai trabalhar com o lado apenas do comportamento consciente, mas ele vai olhar para a planta e vai pesquisar, investigar a raiz do porquê a planta está murchando, folhas secas, caindo, etc., que é comparada ao inconsciente. Então, qual a raiz desta ansiedade generalizada? Então, dentro do processo psicanalítico, ele trabalhará usando técnicas eficazes para descobrir, investigar este problema, esta raiz. O ponto 2 é a medicação. Vai haver o tratamento agora medicamentoso. Então, em casos moderados ou graves da crise de ansiedade, da ansiedade generalizada, o psiquiatra, que é médico, ele pode prescrever os ansiolíticos, como também os antidepressivos, se for necessário. Observe que o psiquiatra é médico, porém, ele não vai trabalhar com a terapia em si, mas sim com o tratamento medicamentoso e vai encaminhar para um profissional na psicoterapia. E por fim, estilo de vida. O sono de qualidade, exercícios físicos, respiração consciente, uma alimentação equilibrada são elementos importantes. Então, a tríade é esta: psicoterapia, tratamento medicamentoso e um estilo de vida para o paciente, ok? Temos aqui a conclusão. O transtorno de ansiedade generalizado tem tratamento e melhora significativamente com acompanhamento adequado. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é um passo corajoso em direção ao equilíbrio emocional. Se você identificou-se ao assistir esta palavra, esta aula, este momento, se você identificou-se com esses sintomas, procure um profissional. Procure um profissional da área da saúde mental. Eu quero aqui agradecer, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá. Ative o sininho, deixe o seu comentário, compartilhe. Se você deseja, procure, entre em contato. Nós iremos recebê-lo, iremos caminhar junto em um processo de terapia psicanalítica. Até mais.